Bora, bora! Começando aqui mais um programa Negócios e Soluções pelo YouTube e também pelo Sistema Norte, trazendo o melhor, vou repetir, o melhor, Nada menos do que o melhor. Nada menos do que isso, sobre gestão, empreendedorismo, gestão de pessoas, marketing, que mais? Planejamento estratégico, inovação, tecnologia, inteligência artificial, empreendedorismo. E aquilo que você quer que a gente fale também vai entrar aqui. Exatamente. Só não vamos falar coisas fora da gestão, né? Não. Tem que estar no guarda-chuva da gestão. E tem que trazer solução. Tem que trazer solução. Claro. Porque o nome do programa, meu amigo, a gente tá bem afiado hoje. Porque o nome do programa é Negócios e Soluções. Negócios e Soluções. E você que tá aqui com a gente sabe que esse programa não é só você assistindo e tomando nota. É você participando. Então, se você tá aí no YouTube, comenta, compartilha e se liga, porque agora, Alexandre Carreiro, apareceu o QR Code do Grupo VIP, meu amigo. Perfeito. Então, aproveita essa oportunidade. Já entra no nosso Grupo VIP, que é o lugar onde nós nos encontraremos, onde você pode sugerir um tema novo, né, para o nosso programa, contar uma dor sua do dia a dia, do seu negócio, que a gente pode utilizar isso aqui num programa especial dedicado para você. E todos os nossos convidados se fazem presente no grupo, nesse grande network que está sendo criado no Negócios e Soluções, no grupo do WhatsApp. Nós já falamos... Esse é o sexto episódio. Sexto episódio. Olha aí. Começamos com princípios organizacionais, Isso. planejamento estratégico, trazendo aqui o case da mini marcenaria. O terceiro programa foi... Terceiro programa. Foi o quê, rapaz? Tá esquecido? Foi muito bom o terceiro programa. Eu também não lembro, mas a gente tá aparecendo aqui na edição o terceiro programa. Mas vamos lembrar. Uhum. O quarto, a gente falou de gestão... Não, De lembrei. Metas, diretrizes e metas foi o terceiro programa. Isso. O quarto, gestão de projetos. Isso. O quinto, empreendedorismo com um pezinho em marketing digital. E inteligência artificial. Foi, né? teve também essa dobradinha ali. Ei, você viu o que foi o presente do quinto programa? Foi o Notion, Meu né? amigo, revolucionário. Revolucionário. Se você tá entrando no um grupo hoje... assistente que transcreve a Isso, reunião e já isso. coloca os pontos fortes. Vou fazer isso Meu lá no amigo. Vetex Day. Ele vai Muito traduzir tudo pra mim. Eu vou anotar mais nada. E tá lá no Nada. grupo, né? Tá lá no grupo. Pra quem não teve acesso ainda, tá lá no grupo, um link com o vídeo do Rafael contando como é que utiliza essa ferramenta. Essa ferramenta lá do Notion. E se você entrar agora, vai estar lá o vídeo dele e também os e-books das aulas Isso, anteriores. exatamente. Agora, no sexto episódio, vamos falar, dentre todos os outros episódios, sobre aquilo que é mais importante para qualquer instituição, que é pessoas. A empresa é feita por pessoas para atender pessoas. E para esse tema de gestão de pessoas, não podia ser diferente. Trazemos aqui, com muito orgulho, duas potências da gestão de pessoas aqui na Paraíba, que orgulhosamente a gente acolhe aqui no Negócios e Soluções, Patrícia e Eliane, da ABRH Paraíba. Sejam bem-vindas. O prazer é nosso estar aqui, uma alegria imensa, Felipe, Alex, assim, simplesmente assim fantástico poder contribuir assim com esse programa, que eu tenho certeza que 5 é só o começo, tá? Esses 5 que já foram, é 5 de muitos que virão. Então a gente fica muito feliz de poder aceitar o convite e estar aqui com vocês. Que maravilha. Eliane, bem-vinda. Muito obrigada, né? E é um orgulho para nós, né? Poder contribuir também, que afinal de contas esse é o nosso papel, né? Como a BRH, e aí a gente fica bastante feliz, né? De estar aqui também contribuindo com tudo isso que vocês já vêm entregando aí através desse programa, tá? Parabéns. Pô, show de bola. Você estava falando para mim aqui nos bastidores que está mentoreando turmas de planejamento estratégico, né? E que a parte mais difícil é a execução. É depois que define o caminho, como é que a gente vai seguir com essa execução. E nessa execução tem um elemento de pessoas. Tem. Aí eu solto para você fazer a primeira pergunta para a gente debater aqui. Como é que é esse desafio aí na jornada dos colaboradores em seguir o propósito da empresa e atingir esses objetivos que são planejados no planejamento estratégico? Perfeito, né? Até um elemento que a gente já abordou aqui, acredito que nos primeiros programas, né? Onde a gente falava sobre a cultura e falava sobre a estratégia. E aí eu sempre relembro essa frase do Peter Drucker, né? Onde ele comentava que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã, né? E de fato é isso que acontece.
Muitas empresas acabam elaborando um belíssimo planejamento estratégico, mas deixam de lado vieses culturais, né? E questões que precisam ser também desenvolvidas e ordenadas no dia a dia da empresa, que precisam também fazer parte do planejamento estratégico delas, levando em consideração esse universo, né? Então, um primeiro ponto para a gente conversar aqui seria isso, né? A importância da cultura organizacional para também a condução do planejamento estratégico de uma empresa, né? Afinal, esse é o processo que permite, né, o alcance de objetivos, né, do propósito institucional. Queria ouvir vocês também sobre esse elemento. Então, quem começa? Começa, Eliane. Vamos lá, né? A gente sabe que, de fato, né, ter para onde ir é o primeiro ponto, né? Então, assim, ter a clareza de um planejamento, ter metas claras, a gente criar esse propósito, né? Então, isso é bastante importante dentro da organização, isso é o que dá o sentido para as pessoas. Mas eu vejo, né, à luz do que você traz, a gente sabe que esse é um grande desafio, envolver as pessoas. As pessoas, elas querem se sentir pertencentes. Isso perpassa, muitas vezes, a própria questão de uma comunicação clara para as pessoas. Porque o que a gente percebe, muitas vezes, quando a gente cria um planejamento e muito bem elaborado, e a gente não tem os meios mais adequados para que a gente possa comunicar, e isso muitas vezes ele varia de organização para organização. Aí a gente entende que às vezes aquela forma de bolo, né, ela vai servir para todas as organizações, quando na verdade não vai servir. Então eu preciso também conhecer como é a minha organização, para que eu possa também adequar esse planejamento e entender como ele pode fazer um sentido para a minha empresa e como dentro da minha organização eu conseguir envolver as pessoas, à luz inclusive da cultura que elas já trazem consigo, para alinhar de fato a nossa cultura e isso fazer sentido e de fato nós termos um objetivo comum e a partir daí nós conseguimos caminhar juntos, né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né? É compreender isso e conseguir envolver as pessoas dentro da nossa estratégia. E essa conexão com as pessoas, ela tem que começar do começo, né? Parece que eu estou brincando com as palavras, mas é óbvio ter que dizer isso, né? E o óbvio hoje em dia precisa ser dito. Essa conexão com a essência de quem é a empresa. Isso. Por que a empresa faz o que faz? Né? O que está por trás disso? Eu costumo dizer também uma frase assim, o casamento tem que ser bom para os dois lados. Sim. Então, já começa lá no processo seletivo. Então, a empresa ela tem que deixar claro quem ela é, por que ela faz o que faz e também quais são os seus objetivos, que é como a Eliane falou, né? Também não adianta você entender o propósito, mas não saber onde é que esse propósito vai levar. E aí, quando isso fica claro desde da seleção, eu lembro que em algumas entrevistas eu faço assim, a gente tem alguns critérios para estar escolhendo vocês para trabalhar conosco. Mas elejam também os critérios de vocês, porque senão, se não haver esse casamento entre os objetivos pessoais e os objetivos estratégicos da organização, a empresa pode dar o melhor salário, os melhores benefícios, viagens, prêmios e tudo, e não vai alcançar aquela pessoa, o engajamento daquele profissional, não vai engajar o coração, porque por mais que toda e qualquer empresa ela tem resultados a ser entregues, eu digo todas mesmo, as que têm objetivos lucrativos e também a que não tem, o terceiro setor é do mesmo jeito, algo precisa ser entregue, então resultados precisam ser entregues, mas esse casamento tem que estar alinhado, porque senão vai para um lado, outro vai para o outro. E aí vai ser só uma jornada de medição de força, ver quem ganha mais, quem ganha menos, ou quem tem mais força para o lado A, para o lado B. Então, acho que começa aí na essência de entender quem somos, conectando todo mundo, alinhando essa essência aos processos, a trilha que pode ser caminhada, né? Eu gosto muito de usar esse termo, ao invés de trilha, eu gosto de usar trilha, porque o trilho, ele dá uma ideia de algo muito engessado, né? Não pode fugir daquilo ali. Mas o planejamento estratégico hoje a gente não pode pensar como um trilho. A gente tem que pensar como uma trilha, porque vão surgir obstáculos, vão surgir situações que vão exigir de nós um pensamento para mudar. Não necessariamente mudar o objetivo final, mas mudar as estratégias dessa jornada para chegar até ele. Cuidar de pessoas, tem até um termo chamado aí, que tá na modinha, que é o Employee Experience, né? Que é você criar toda uma jornada, uma trilha de experiência do colaborador. Então, cuidar de pessoas não é após o planejamento,
cobrando, comunicando, seguindo com as metas. É como você estava falando, é desde a seleção, né? Na verdade, desde a antes, né? apresentação da Desde o empresa. anúncio da vaga, porque dependendo de como está o impacto da empresa, da imagem da empresa no mercado, isso interfere até no número de candidatos que Então, aparece. como é que a empresa se posiciona através do seu site, através das suas redes sociais, através dos seus representantes, já expondo a cultura, a forma de pensar, a forma de propor aquele negócio, aquela solução que aquele negócio oferece. Aí vem as outras etapas. Então eu queria que a gente explorasse um pouco mais quais são as etapas desse famoso Employee Experience e como é que a gente pode ser bem-sucedido nesses subsistemas, fazendo com que essa jornada possa cativar, possa ser magnética, para que os nossos colaboradores, e principalmente aqueles que têm um potencial absurdo de fazer a empresa ir para um novo patamar, possam agarrar a causa da empresa e possam fazer com que o planejamento que foi escrito, mas hoje é apenas um slide, se transforme em resultados perenes, que façam a empresa realmente ser destacada. Pergunta de R$1 milhão. Acho que assim, quando a gente fala, né, hoje sobre essa questão dessa jornada e fala de experiência, a gente sabe que hoje, né, quando a gente fala de pessoas e aí a gente olha para os clientes, inclusive, como se os clientes fossem só os externos, mas os colaboradores, eles são também clientes internos. Então, da mesma forma que a gente usa para atrair, né, os clientes, as empresas também, porque como a Patrícia falou, as pessoas elas precisam nos conhecer. Então, mostrar realmente quem nós somos, mostrar no dia a dia como é a nossa cultura, e isso de verdade, de forma autêntica. Não é algo que seja um marketing e quando a pessoa ela se aproxima de nós, ela percebe que a realidade é diferente, né? Então, assim, como a Patrícia trouxe, a gente precisa ser transparente com as pessoas. E aí, desde a nossa comunicação de quem nós somos, né? Aonde nós estamos, o que nós fazemos. Então, tudo isso já é importante que, às vezes, a gente peca não colocando nas nossas redes sociais ou não transmitindo para o meio externo o que acontece internamente na empresa, né? Mas isso é importante, porque vai fazendo com que as pessoas nos conheçam e elas criem, né, um atrativo por nós, para que elas possam definir, como a Patrícia já colocou, se de fato faz sentido para ela. Isso, né? Porque precisa fazer já sentido para ela. Elas querem realmente estar conosco. Sim. A gente tem um alinhamento de valores, né? Porque se a gente entender que a gente tem um alinhamento de valores, então realmente essa relação ela vai ser uma boa relação. Então, a gente já começa aí nesse momento gerando essa experiência e aí, à luz dessa experiência, quando a gente fala do processo seletivo e dos diversos pontos de contato mais fortes, né, que existem dentro dessa jornada do colaborador na organização, até de fato, né, um momento em que essa relação ela se desfaça, que é como ela vai se desfazer em algum momento, seja porque o colaborador se aposentou, seja porque algo aconteceu na vida dele, ou de fato porque a empresa ou o próprio colaborador entendeu que a relação precisava terminar. Mas até esse momento, ela também, embora seja um momento mais difícil da relação, mas também precisa ser um bom momento, né? Então, de muito respeito de também. muito respeito, isso. Então, até para que a visão que foi criada lá desde o início, ela possa se manter. Isso. Porque é justamente também nessa visão que isso vai ficar para outros colaboradores, Pois né? é isso que nutre, né? Se a Exatamente. verdade que está sendo pregada desses momentos difíceis, onde fica Perfeito. todo mundo observando como é que vai ser Perfeito. feito, se o que é discursado realmente é praticado. vivido. Exatamente. Tem até um conceito, né, que é muito utilizado para gestão de relacionamento com o cliente externo, que é o Net Promoter Score, acredito que nós já falamos sobre isso aqui, Sim. mas você falou que faz muito sentido, que é a preocupação também, né, até desse universo de métrica para o cliente interno, né? Perfeito. Afinal de contas, quando a gente pensa, por exemplo, num processo de recrutamento e seleção, né, que a gente quer atrair um novo talento ali para a minha empresa, nada melhor do que alguém que já está lá na empresa de contar como é que funciona de fato as coisas lá dentro, né? Isso. Então, É o famoso fofoqueiro. é o famoso promotor, né? Que é o que toda empresa Sim, deveria ter, né? exatamente. Se for falar bem, né? O fofoqueiro Se for promotor. falar bem, né? Se for ruim, é detrator. Então imagine você recrutando ali uma posição de gestão, naturalmente, quem estiver participando do processo ou enxergar aquela oportunidade vai procurar alguém que faz parte daquela empresa e aí. É bacana mesmo trabalhar na organização
é tudo isso que estão vendendo mesmo, porque às vezes Então, vendem tão bem, É. mas o testemunho de quem está lá dentro é diferente, né? E a gente sabe o quanto testemunho arrasta e influencia muito mais do que a própria publicidade em si. Então, Exatamente. até medir esse nível de promotoria, né, que a empresa tem, né? Quantos por cento da minha força de trabalho é promotora e quantos por cento é detratora. Exatamente. É extremamente relevante, né? Gerenciar isso, né? Que daí tá um pouco dentro do que o Felipe falou. E aí, se eu não gerencio isso, eu não consigo entender quando as pessoas vêm participar da minha organização, ou mesmo daquilo que elas estão, de que forma elas estão, né, levando essa organização para fora. Se o fofoqueiro, né, ele é positivo ou se ele é negativo, entende? Porque eles vão existir. Sim. Eles vão existir. Sim. Então, assim, o que você traz é bem interessante e nós precisamos trabalhar justamente isso, né? E aí existem diversas ferramentas para fazer a pesquisa, desde realmente, né? A gente trabalhar ferramentas desde as mais simples, as mais complexas, para a gente poder investigar isso para que eu consiga ter essa clareza. Porque senão, às vezes, eu estou achando que o que eu estou fazendo, aí volta de novo, né? A relação da cultura com a estratégia, né? Sim. Eu estou achando que o que a gente está fazendo está sendo maravilhoso, mas, na verdade, o que as pessoas estão pensando de fato de nós. Exato. E falando em ferramenta, uma ferramenta muito interessante dessa jornada que pode ser utilizada é a Job Rotation. Porque é aquela oportunidade que a gente pode dar, seja para um gestor que está chegando, dele passar por vários setores antes de fato, ele entrar, né, na área dele, na posição dele. Né? Ou se já pode aplicar também em outros momentos, fazendo o dia D, né? Porque, lógico, observando com cautela se não vai prejudicar a entrega, a operação da organização, mas é importante que os setores eles se conheçam, porque uma das dificuldades é ter os silos formados nas organizações, e aí, eu sou do RH, eu só cuido do que interessa ao RH, eu sou do marketing, sou de venda, e na verdade não é isso, nós somos um organismo vivo, e assim como um organismo, como o nosso corpo, o pé precisa da mão, que precisa da cabeça, e tudo tem que estar conectado, né? Então, dentro da jornada é uma ferramenta que dá para usar e que faz... É impressionante, poucas empresas usam, mas quando usam, veem o poder que ela tem de conectar as pessoas, de ajudar na cultura, disseminar o conhecimento, essa questão do estar junto, né, de quem já está na empresa, caminhar e passar a cultura de uma forma orgânica, né, não mecânica, porque, a palestra é bom, os slides são legais, o guia de normas e conduta também são legais, mas é no tete a tete que as coisas acontecem. Exato. Depois da apresentação institucional, que a gente vai num cafezinho, que um comenta, que o outro comenta, que a gente vai vendo o que realmente Exato. É a é cultura, ketchup né? e maionese É a e o cultura. que é aquela carninha do cachorro-quente, né? Pois é. É onde se separa ali. Tem um dito que certa vez eu ouvi que a cultura ela expressa muitas vezes quando os colaboradores estão distantes da sua liderança, né? Ou seja, é ali que a gente vê, né? Quando eles estão se relacionando sem supervisão, né? Digamos assim, é onde de fato a gente atesta a cultura, né? Como ela é. Antes da gente encerrar esse bloco, queria que a gente rapidamente falasse, na opinião de cada um que está aqui, quais são os principais elementos do Employee Experience. A gente meio que começou falando ali recrutamento e seleção, na verdade, do posicionamento da empresa na mídia, brand. onde as pessoas, potenciais colaboradores, podem enxergar o que é a empresa. Então, poderíamos considerar isso aí como o Sim, primeiro. Sim. Segundo, seria recrutamento e seleção, na opinião de vocês? O recrutamento, que é o chamamento, o anúncio, Chamamento. né? A seleção propriamente dita, a jornada de onboard, que é a integração desse colaborador com a empresa. E Aí aí vem institucional, as políticas, Isso, exatamente. o job rotation, O job caso rotation pode exista. entrar exatamente. A questão das políticas, né, de gestão de pessoas da empresa, que aí ele já está dentro, já sabe quem é, já sabe para onde a gente vai. Então precisa estar claras as políticas, quais são os objetivos e as entregas que ele tem que fazer. Então isso tem que ficar claro, tem a ver com a posição que ele vai assumir dentro da organização. Isso aí já começa a entrar mais na parte também de desenvolvimento, né? Também, Das mas é porque a metas. jornada, ela cuida de uma ponta a outra. Ela cuida de antes até do final. Então, dentro do miolo, né, do que seria o centro dessa jornada, entra tudo. Entra a comunicação, entra o desenvolvimento, entra feedback. exatamente marketing interno, né? Porque o endomarketing é algo extremamente importante. E aí,
isso aí a gente pode desdobrar melhor, a parte esse do miolo, e vem a ponta, porque às vezes a gente não dá importância também na saída desse colaborador. Porque a saída desse colaborador também interfere lá no começo. Se eu tenho um volume muito alto de colaboradores saindo da empresa, insatisfeitos, porque na seleção você diz uma coisa, mas na prática você diz outra. Então, isso vai repercutir lá fora. Então, e tem que cuidar. Como é que eu cuido desse final, assim? Porque, como o Eliane falou, existe momentos de encerramento. E por N motivos, e tudo bem. Mas que esse encerramento seja o menos nocivo possível. Que ele seja apenas um encerramento de ciclo. E não algo que gere dano. Então, isso também faz parte da jornada. E a gente não pode esquecer desse finalzinho aí. Que trabalhemos para não termos inimigos, né? Pior coisa do mundo é a gente terminar relações com inimigos, com pessoas que nos odeiam ou que a gente odeia as outras. Acho que a gente tem a oportunidade tão bela de viver aqueles sonhados 100, 110 anos e viver mal vivido é um grande desperdício. Se está gostando desse papo, é porque você não viu o bloco 2. O bloco 2 está infinitamente superior a esse, que já foi muito bom. Então fica aqui com a gente, que depois dos comerciais a gente volta. Estamos de volta aqui com o nosso programa Negócios e Soluções pelo Sistema Norte e também pelo YouTube, onde você comenta, compartilha, participa, aprende, ensina tudo, porque aqui a gente tá falando de negócios e o quê, rapaz? Soluções. E soluções. Muitas soluções. Quais são as soluções que estão sendo discutidas hoje, Alexandre? Hoje Carreira? nós estamos falando sobre soluções voltadas para a gestão de pessoas, que é um campo extremamente amplo, né, de debate, de discussão e de aprendizado, né? Afinal de contas, né, já falamos sobre isso aqui, as empresas são feitas de pessoas, né? E nada melhor do que a gente conversar sobre isso, para entender também como as pessoas se comportam e o que as motivam, né? Afinal de contas, é tudo isso que é bem levado em consideração para atingir os resultados que toda organização tem. A nossa audiência, Alex, é formada a maioria das pessoas são lideranças, Isso. são empreendedores. Então, qual é a principal habilidade, competência que cada liderança tem que ter? Qual é? É saber fazer a sua função técnica ou é coordenar pessoas para que aquele conjunto de pessoas possam dar resultados juntos? Com certeza, para quem lidera, é saber liderar, né? Saber gerir pessoas, e é um baita desafio. É um baita desafio. Especialmente quando a gente olha para até as mudanças de geração, né? Imagine numa equipe, numa empresa, não vai ter só pessoas da mesma geração normalmente, né? Então, quando você faz essa salada mista. Né? Até eu estava conversando com uma empresária essa semana e ela falava sobre esse desafio, né? Do conflito que existe de aspectos motivacionais, né? Da visão de mundo que essas pessoas carregam, né? Esses pressupostos, as crenças que cada um carrega e essas diversas nuances aí mediante essas mudanças de geração. Então, né, um desafio Aí tremendo. imagine, você tem esse caldeirão com várias gerações ali, liderados por você, doido para bater a meta, mas tendo que trazer todo mundo, resolver os conflitos dentro das regras da empresa, dentro dos relacionamentos com os outros departamentos que têm uma subcultura diferente da sua, atendendo o cliente final também, fornecedor. Olha essa mistura inteira influenciando naquilo que a gente chama de cultura organizacional. Como domar esse touro valente, Patrícia? Como é que a gente doma a cultura organizacional dentro desse furacão? A gente não doma. A gente só vai. A gente só vai, né? O que a gente consegue, se a gente se preparar, é a gente ir trabalhando. Porque a gente até falou no outro bloco, né? Assim, é um organismo vivo. Sim. O Simon Sinek, ele diz assim, a liderança gere as pessoas e as pessoas geram os resultados. Então, por isso que é tão forte o papel dessa liderança nesse processo da cultura, nesse processo de condução, eu não diria de domar, né? Mas de condução dessa cultura, para que realmente ela seja a cultura que a empresa deseja que seja, né? Mas isso tem que estar coerente com os valores,
Não pode ser só uma estratégia de marketing, algo que está no papel em cima da mesa para alguém ler. Não. Ele tem que ser vivido. E quem vai implementar isso é a liderança. Por isso que, seja cultura, seja na gestão de pessoas, seja nos resultados, a liderança faz toda a diferença. Às vezes a gente negligencia a liderança, às vezes a gente promove gente sem preparar essas pessoas para assumir um papel de liderança. Às vezes o líder que já está acostumado com aquela liderança, ele sobe um nível de liderança, como a gente conhece, né? Aqueles níveis de liderança, mas ele não foi preparado para estar subindo de nível. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa, que nos ajuda nesse processo, é a formação, o desenvolvimento dessa liderança, para que ele tenha um olhar ampliado do negócio, sem desconectar das pessoas, sem desconectar dos valores, e ir costurando isso ao longo da jornada. Então, não tem uma receita pronta, engessada, mas existe esses caminhos que a gente pode começar para ajudar a direcionar essa coisa tão difícil, tão desafiadora nas organizações, que é a cultura organizacional. O papel do líder é fundamental nisso. Total. Fundamental. Aí começa um movimento muito forte acontecendo nas empresas brasileiras. A pandemia, acredito, que contribuiu também com isso, que é um volume cada vez mais crescente de atestados, de afastamentos relacionados à saúde da cabeça, né? Deu aquele piripaque, eita, o que está acontecendo? Tô com muita ansiedade, tô com pânico, tô com depressão. Acho que a gente está muito exposto, né, às redes sociais, a se comparar, a ser exigido por nós mesmos para estarmos em níveis que talvez a gente nem precisasse estar. E tudo isso, dentro da sociedade moderna, tem criado consequências. E as empresas precisam lidar também com essas consequências. Aí surge a NR1, né, que está vindo aí para dialogar junto com as empresas sobre esse problema comum da sociedade. E aí acaba sendo mais um elemento importantíssimo para os líderes atuarem. Como é que você está vendo esse universo cultura, NR1 e lideranças? Então, na verdade, assim, na minha visão, né, e aí sou psicóloga, né, de formação, então, assim, e acompanho e sou extremamente fã, né, de toda a parte que envolve a saúde e especialmente a saúde mental. O que a NR1 ela traz para a gente? Na verdade, ela favorece muita coisa. Porque o que ela veio dizer? Quanto antes você tinha os riscos físicos, químicos, os riscos biológicos, os riscos de acidente, agora você tem um risco que ele é totalmente diferente de algo que você poderia categorizar. E o que ele traz? Ele traz todo um olhar sistêmico sobre tudo isso. Porque o que os riscos psicossociais, eles nos mostram? Você não pode analisar nada sozinho. Então, o que nós já falamos aqui, inclusive no outro bloco, né, quando a Patrícia trouxe essa questão das áreas estarem bem juntas, né, e de que as pessoas não se vissem de forma separada ou com as paredes, o que a NR1 traz agora é isso. Então, assim, dentro das próprias áreas que compõem os recursos humanos, então, segurança do trabalho, medicina do trabalho, a parte de desenvolvimento humano e administração de pessoal, agora a NR1 vem dizer assim, ó, se você tem, né, um alto índice de atestados médicos, né, e você não consegue fazer uma análise disso ou o que isso está dizendo para você como indicador, e inclusive para entender se isso se vincula de fato com o que você está fazendo ou trabalhando com sua liderança, ou se isso não reflete o que a sua pesquisa de clima organizacional está trazendo, e vocês não se sentam juntos para olhar tudo isso aqui e entender o que acontece na sua organização, você não vai conseguir fazer a gestão disso. Então, isso acaba forçando realmente agora com que toda a parte de gestão de pessoas se conecte, sente numa mesa junto e comece a entender assim, o que acontece com as nossas pessoas? Isso. De fato, qual é o ambiente que existe aqui hoje, no qual as nossas pessoas estão inseridas e como nós estamos inseridos, né, diante disso tudo. E é um grande desafio, tanto para nós, né, que estamos aqui na área, né, de recursos humanos, quanto para os próprios gestores. Porque, como líder, como é que eu vou lidar com isso? Uma coisa que a gente tem dito muito, né, em tudo que a gente vem fazendo desde o início do ano, né, focado nisso, é assim, para as questões fisiológicas, você tem um kit de primeiros socorros. Se acontecer um acidente, eu tenho que ter um plano.
Aconteceu um acidente, o que a gente vai fazer? E para as questões mentais, qual é o kit de primeiros socorros do Pois é. gestor? E aí a gente traz um outro vínculo que, assim, quando Patrícia falava, já me chamava a atenção, é assim, quem prepara o gestor? Porque a gente coloca os gestores lá e quem prepara essa pessoa? Que tipo de preparo nós fazemos? Pois é. E esse é um desafio, inclusive, nesse momento. Diante de toda essa situação, todo mundo se ajeitando, criando programas de bem-estar, tentando vincular algumas coisas, alguns ainda nem sabem direito o que vão vincular. E o líder? Uhum. Quem é que olhou para ele para poder dizer assim, olha, Quando gente alguém precisa- surtar, tu faz assim. entende? Como é? Não, Onde é quando que alguém se surtar, encena- você surta também, Isso. Você corre. entra junto. Como é que Dá ruim, corre junto. lidar com Não existe matéria ensinando isso, Exato. né? E quando Entende? ele surtar, né? De É. fato. Ainda tem, Quem claro. é que Que joga acorde. a boia salva-vida pra ele, né? Entende? Porque E acontece, essa tá, realidade, gente? claro, Acontece. porque essa realidade que Felipe trouxe, que assim, ó, e tudo isso, gente, não é só porque está vinculado ao mundo do trabalho ou organização, não. É porque no mundo das possibilidades, onde eu posso fazer 1 milhão de coisas, eu vou fazer 1 milhão de coisas. Inclusive, até o descansar sem sentimento de culpa hoje é um grande desafio. É um grande desafio. Olha, quando você pega o seu Instagram, aí você dá uma passadinha, aí você vê um amigo seu na praia. E você tá trabalhando, você tá num podcast. Paz, eu poderia estar na praia. Isso lá no subconsciente, né? Aí dá uma passada no outro, você vê alguém na academia ou acordando cedo para fazer aquelas corridas matinais que tá na moda agora. Às Rapaz, 4 da manhã, né? Eu não corro, cara. Não tô tomando conta da minha saúde. Aí você passa mais uma vez e vê alguém casando, super feliz, romantizando, textão lá, dizendo que ama. Rapaz, meu relacionamento já não tá essas coisas todas como esse. Vou sair do Instagram que eu tô ficando depressivo. Aí abro o LinkedIn e vejo gente sendo promovido, gente fazendo curso no exterior e tudo mais. Pô, eu não tô conseguindo fazer isso e tal. E aí, tudo isso são fatores comparativos. Hoje, cada um coloca a sua melhor versão na internet, Sim. né? E você não está avaliando você com uma pessoa, é você com tantas outras pessoas, Isso. em facetas diferentes, que Isso. em 24 horas não dá para você ser perfeito em todas as áreas da sua vida. Lógico que a gente tem que estar trabalhando para criar uma regularidade em todas elas, mas é muito difícil você ser high potential em tudo ao mesmo tempo. Sim. Mas como dosar esse filtro, né? É muito difícil com essa exposição que hoje a gente tem acesso de informação. Então, isso tudo faz com que aconteça isso que você estava narrando, que vinha uma palavra muito forte na minha cabeça, que é uma doença abstrata. As outras coisas, elas são mais concretas, sabe? Perfeito. O kit de primeiros socorros e tal, o acidente, como usar a máquina. Esse das doenças psicossociais é mais abstrato, é mais interpretativo. Sim. Exige mais competência de observação, de preparação, de investigação. E eu acredito de fato que esse tema vai levar as empresas brasileiras e a sociedade para um novo patamar. Isso. Porque nós todos vamos precisar Isso. aprender sobre isso. Isso. Né? Então, aquilo que não é discutido na universidade, nós somos administradores, não passou nem na administração, nem nos MBAs que a gente fez, Não. matérias sobre isso. Isso. Mas agora a luz está sendo dada, vai fazer com que todos nós, inclusive por força de lei, Isso. forçadamente, nos aprofundemos nisso que é um grande mal da sociedade atual. Sim. E a clareza do primeiro passo para isso é o autoconhecimento. Uhum. Tanto o autoconhecimento da organização, quanto principalmente o autoconhecimento do ser humano que está nessa organização. Seja ele líder, seja ele liderado. Porque uma vez que o líder se conhece, ele sabe suas limitações, ele sabe seus gatilhos, vamos dizer assim, de explosões, por exemplo. A partir do momento que ele tem esse autoconhecimento, ele começa a buscar ferramentas para ajudá-los a, né, conduzir isso. Porque quando a gente tem um autoconhecimento assim aguçado, então a gente sabe as nossas potencialidades, mas também a gente sabe as nossas fragilidades. Sim. E aí a gente começa também a entender o outro e a entender que às vezes alguns comportamentos, algumas respostas daquele outro não necessariamente é um embate pessoal. Às vezes é só o perfil daquela pessoa, né? Então, o primeiro passo desse mundo tão desconhecido e tão abstrato é realmente
o autoconhecimento. E isso a gente já tem no mercado muitas ferramentas que podem ajudar nisso. Sim. A gente só vai, como você falou, Felipe, a gente só vai precisar colocar essa lupa, né, na hora que for olhar. E outra, não é uma caminhada individual. Ela é uma caminhada coletiva. Então, se a gente Toda pensar... comunidade tem que evoluir. Exatamente. Se a gente for partir, é só fulano que tem que fazer isso, é só ciclano, é só o RH que tem que olhar para isso, é só o psicólogo organizacional. Não, são todo mundo. A liderança vai ter um papel extremamente importante, porque ela vai ter que trazer isso. Tem que partir delas. Eu quero olhar, eu quero ter esse olhar. Mas não é só a liderança que vai fazer. Todos precisam estar envolvidos nesse processo. Deixa eu fazer uma bagunça aqui agora. Eita. E essa danada da IA? Porque isso vai mexer e tem tudo a ver com cultura, com liderança, com NR1. Fazer só um retrospectozinho daquilo que começou há quase 2 anos atrás. Uma coisa extremamente recente. Quando eu digo que começou a virar papo entre a gente, dentro Sim. das empresas e tudo mais. Nesse ano, começa o ano com o presidente Trump falando que vai investir trilhões em inteligência artificial, tirando os servidores que estão espalhados pelo mundo para trazer para dentro dos Estados Unidos. NVIDIA, OpenAI, entre outras, a Gemini do Google, tudo começa a explodir na bolsa de valores, todo mundo investindo nisso. Tá. A China fala que tem uma inteligência artificial chamada DeepSeek, que custa 1/10 do que custa manter as outras inteligências artificiais. Aí cai as ações, todo mundo começa a usar DeepSeek e tudo mais. Aí vem um ChatGPT, tem uma atualização que agora gera imagem, todo mundo começa a publicar Estúdio Ghibli nos seus Instagrams. Ah, meu Deus do céu, agora dá para fazer bebezinho, dá para fazer bonequinho, dá para fazer várias versões com imagem lá no ChatGPT. E aí depois vem uma tal de Manus, com vários agentes de IA voltando para a China, com várias automatizações. Elon Musk chega, lança o Grok com outras funções. Aí vem o Google no seu evento Google I.O. e lança o Veo 3 com criação de imagens de cinematográficas, que eu fico vendo fico pensando como é que vai ser Hollywood, porque hoje com prompt sai o vídeo no mar, um vídeo de mar, com som de mar, com som de navio, com voz, com sotaque, com tudo já pronto ali. E eu que sou um cara que estou desde o começo estudando, tenho um livro sobre isso, tenho um palestrado sobre isso. Essa do Google I.O., depois dessa lapada todinha que eu vi narrando até agora, essa me pegou porque comecei a olhar para aquilo lá, a galera produzindo esses conteúdos, meu Deus, como é que eu vou conseguir ter tempo para estudar isso, para aprender isso e para ficar competitivo nessa velocidade? Porque eu nem consegui chegar ainda na DeepSeek, que já flopou. Já estamos. Na Manus eu instalei, não consegui nem usar direito, a turma já está no Veo 3, fazendo os vídeos, fazendo os filmes, as músicas. Então, isso causa, e eu acho que eu sou um cara equilibrado, isso causa uma ansiedade tão grande que você fica com medo. Meu Deus, isso é fato, na minha cabeça é fato. Vai gerar um massivo efeito de desemprego no Brasil, no mundo afora. A evolução de tudo isso pelo velocidade está sendo. E você fica, será que eu estou preparado ou eu vou perder minha posição também? E se eu perder minha posição, eu vou trabalhar com o quê? Porque eu passei a vida inteira me preparando para isso e agora, sei lá, não vai precisar mais de líderes. O que eu vou fazer? NR1 salva a gente, porque a IA tá vindo com tudo. O que vocês acham sobre isso? Então, eu tive num evento em Milão ano passado, foi muito bacana. Foi um evento organizado pela BRH Brasil e pela McKinsey. E a McKinsey, nesse evento, apresentou uma pesquisa que ele fez em vários países do mundo. E existe uma outra pesquisa complementar feita especificamente aqui no Brasil, que dá para a gente fazer um comparativo, né, do que é os 10 principais desafios em gestão de pessoas no mundo. E um deles tem a ver com IA, que ele ainda acrescentou o nome, IA, inteligência artificial generativa. Né? Você deve ter visto já bastante coisa isso. Porque é exatamente esse desafio. Mas o que é que a pesquisa trouxe de resultado mais óbvio, que a gente não achava que era? Nenhuma empresa no mundo está preparada para isso. Então, as empresas também estão nessa berlinda. Porque se as empresas... Ninguém, nem mesmo as empresas de tecnologia estão prontas. Por conta de um item básico que você falou.
velocidade. Perfeito, Então, exatamente. essa velocidade, ela tá tão acelerada que as empresas não estão conseguindo se preparar. É verdade. As É pessoas não imprevisível o que vem pela é frente, né? imprevisível, é imprevisível. E essa imprevisibilidade tem a ver com o mundo que a gente está vivendo, né? Então, ela está tão forte que ela já está gerando, porque um outro desafio que vem logo depois nessa mesma pesquisa tem a ver com a saúde do colaborador, né? A saúde. E aí, quando a gente fala em saúde, a gente fala numa totalidade. Porque a gente fala hoje de emocional, mas às vezes o colaborador ele entrega um atestado lá, sei lá, de dor de coluna. Mas às vezes a origem daquele problema de coluna é emocional, é psicológico. Então, assim, o IA já está trazendo, e está trazendo porque as organizações já viram que elas não estão prontas hoje. O que é que de fato existe? Pouquíssimo, menos de 5% no mundo tem alguma coisa avançada. Né? Lógico que quem está nesses 5% são as empresas de tecnologia. Mas o restante não está. Nós estamos muito atrás, estamos engatinhando ainda. Então, é uma caminhada coletiva mundial. Caminhada coletiva mundial e ansiosa. Eliane e Alexia, já vocês vão falar também. A gente vai encerrar aqui o segundo bloco e voltamos já já no terceiro, falando mais sobre o impacto da IA na cultura organizacional das empresas. Que bom que você está aqui com a gente no terceiro bloco do Negócios e Soluções. Esse que está sendo disparadamente o melhor programa de todos. Disparadamente. Ele só vai perder pro episódio 7, né? Exatamente. Essa é a regra. O próximo sempre tem que ganhar do antecessor. O nome disso, Felipe, antes é melhoria contínua. Giro de PDCA. E a gente tá falando aqui de gestão de pessoas com Eliane, com Patrícia, com Alex, com Felipe. E estamos nos assustando porque a cultura organizacional que hoje está sendo chacoalhada com a lupa da NR1 está se preparando para uma avalanche chamada inteligência artificial, mudando os papéis, desempregando e eliminando algumas posições e criando outras posições. E uma certeza de tudo isso é que a gente não está preparado para isso. Acho que a humanidade só teve um aperitivo do que a gente vai viver lá na pandemia. Que a certeza era a incerteza. Que todo mundo estava, meu Deus, aprendendo com aquela situação que ninguém estava preparado. A IA, eu vejo que vai ser um cenário semelhante a isso. Como é que a gente vai se preparar para esse ambiente novo, onde as máquinas estão ficando mais inteligentes e as pessoas estão ficando mais burras? Mas não diga isso a ninguém, não. O que você acha? Você estava falando sobre isso nos bastidores. Traga aqui, fala aqui na frente do povo, vá, diga aí. Não, o que eu comentava eu sou um usuário de IA, eu acho que é interessante por diversos motivos, né? Principalmente nessa jornada que nós temos extremamente repleta de compromissos, mas existe uma reflexão própria, né, que eu faço, que acaba que estamos criando também uma cultura da superficialidade, né? No contexto voltado para conhecimento, né? Antigamente a gente tinha que ler um livro para dali extrair alguns conceitos, conectar com outros conceitos que estavam sendo absorvidos de outras fontes e criar um posicionamento, né, um raciocínio sobre aquilo. Hoje a gente escreve um prompt e pede para a IA fazer um resumo para a gente e a gente usa esse resumo, né? Entre outras palavras, de uma forma bem grosseira. Então, é um desafio, né? Quando a gente olha para gerações anteriores, existia um nível de esforço para tanta coisa muito superior à realidade de hoje, né? Claro que a redução desse nível de esforço traz um conforto, né? Mas imaginem as gerações anteriores quando iam pedir uma pizza, né? Tinha que ligar, por exemplo, para a pizzaria. Isso existia um esforço. Procurar na lista telefônica. Isso tudo tem desenvolvimento de competências ali, né? Seja de comunicação, assim por diante. Isso. Hoje a gente pede lá no iFood, né? Rapidamente, a gente não fala com ninguém ou seja, a gente deixou de se comunicar como as gerações anteriores.
para pedir um táxi, é a mesma coisa, né? Liga para uma central e tal. Cara, muito interessante. Porque antigamente tinha até que explicar como é que chegava na casa da gente. Exatamente. Ponto de referência. Agora não. Manda a localização, acabou. E tem até aquele jargão, né? Quem tem boca vai a Roma, né? Hoje você não usa mais a boca para ir a Roma. Você faz tudo na tecnologia. Ou elementos como você queria assistir um filme no final de semana. Você faria o quê? Você fazia o quê? Ia pra locadora lá, escolhia, tinha interação com as pessoas. Hoje não, a gente vai no stream e tudo Tinha mais. uma turma que ia no centro. Nos camelô ali, que ela se resolvia. Não, também, mas sabe? isso já veio Isso é um depois. pouquinho mais Isso já veio moderno, mais depois. contemporâneo. Exatamente. Então, todos esses elementos de esforço, que traziam o desenvolvimento também de competência, querendo ou não, de algumas competências, eles deixam de ser utilizados para que a gente tenha um maior conforto e uma comodidade maior, né? Então, eu até já lanço para vocês essa reflexão que o Felipe já apontou, né? Mesmo com o uso da IA, como a gente fazer, o que a gente faz para que o ser humano continue desenvolvendo a inteligência, que é próprio do ser humano, e isso é o que, de fato, diferencia o ser humano dos outros seres vivos, né? Na verdade, você trouxe aí alguns desafios, não só os desafios, né, do desenvolvimento cognitivo, né, que realmente, como você porque como é que a gente desenvolve, né, a nossa inteligência, ou como é que a gente faz para estar reforçando, né, os nossos processos cognitivos? De fato, quanto mais a gente usa, mais a gente desenvolve. Então, realmente, uma economia de pensamento vai nos trazer, né, muito menos... E aí eu vou usar o esforço do que você falou nesse sentido dos nossos neurônios, realmente. E aí, essa comodidade, realmente, ela pode sim trazer, né? E aí, a um determinado tempo, aí também essa é a minha visão, né? Ela pode realmente nos trazer uma economia de pensamento, que a princípio, né, o objetivo é que eu tenha uma economia de pensamento realmente para que eu possa ser mais produtivo, né? E eu economize o pensamento para determinadas coisas, para poder utilizar esse pensamento com outras coisas. Mas eu acho que aí é o nosso grande desafio. Será de fato, né, que da forma e na velocidade, inclusive com que o Felipe trouxe, será que é isso realmente que vai acontecer? Então, acho que assim, isso é algo que vai impactar, inclusive, no mundo do trabalho, já está impactando no mundo do trabalho, né? Mas vai impactar muito mais fortemente, né? Pouquíssimo tempo mais à frente. E aí não porque, como a Patrícia já falou, não só pelo desafio de como nós vamos utilizar a IA dentro das nossas áreas de trabalho, né? E diante de todo o cenário que nós já colocamos aqui, mas quem serão as pessoas que vão estar nas nossas organizações, como nós vamos prepará-las e o que nós iremos fazer, de fato, diante disso, para que a gente realmente tenha pessoas que estejam, né, dedicadas realmente a aprender, né? E a estar exercitando as questões cognitivas. Isso, estamos falando numa área de competência, certo? Porque numa outra esfera de competências, como você falou, está muito forte a questão dos relacionamentos. Veja, se hoje a forma de comunicação das pessoas hoje, né? E aí você fala aí do quem tem boca vai a Roma, né? Como a gente se relaciona e como a gente se comunica. Então, as formas de comunicação hoje, elas já estão mudando. Então, assim, as novas gerações hoje, elas mal conversam. Literalmente, elas falam, né, pelos meios de comunicação das redes sociais. Então, assim, as formas de relacionamento, desse estar presente junto do outro, né? Então, tudo isso também muda. E como é que isso fala às organizações de trabalho quando realmente você precisa, né, que as áreas se comuniquem, e o que nós iremos fazer para nos adaptarmos a este novo cenário, que não é uma condição específica, é uma condição social e é uma condição mundial. Então, assim, quando a gente está trazendo hoje essas realidades que nós estamos discutindo aqui, elas realmente são realidades que impactam fortemente e nos fazem, aí a nós sim, utilizar, né, o nosso quê cognitivo aqui para refletir e encontrar essas soluções para essas diversas causas. E aí, o que a NR1 tem a ver com isso? Diante de tudo isso, né? Como é que nós iremos agir? Então, assim, é uma hora realmente da gente demais de refletir sobre essas questões e até também ter a tranquilidade de entender assim, o que nós temos controle de fato
e o que realmente nós não vamos ter controle, né? Porque senão daqui a pouco ninguém mais vai conseguir estar são diante, né, exato. de toda essa situação. Exato. E tu, Patrícia? É verdade. É assim, é assustador, eu diria, né? Acho que se a gente pudesse resumir em uma palavra, tudo isso é assustador. Mas ao mesmo tempo a gente tem, eu sou da linha assim, se a gente não tem coisa que a gente não tem como fugir, né? E eu gosto de uma frase que diz assim, o antídoto está no veneno, né? E de fato está. Então, primeira coisa que a gente precisa ver é se a gente vai ter que encarar isso, apesar de ser assustador. Sim, Né? sim. A gente tem que encarar buscando uma leveza. E aí, quando eu digo assim, a gente precisa transformar isso em olhar essa evolução tecnológica, olhar a IA como ferramenta, como alguém que vai estar, como algo que vai ser ajudador, que não vai estar competindo, que não vai estar destruindo. Porque se a gente for por esse viés, a gente não vai conseguir enxergar a solução. Então, a gente é focar na solução, numa solução que a gente não conhece, mas, assim, em caminhos de solução. Porque se a gente focar na parte destruidora, a gente vai travar. Porque nós somos seres humanos. Então, chega uma hora, por mais emocionalmente equilibrado que se seja, chega uma hora que a gente trava. A gente trava. Então, a gente, é aquela questão do controle que a Eliane falou, né? A gente não tem controle de tudo, a gente não tem controle de nada, e a pandemia nos disse isso de forma muito dura, muito doída. Nós não temos controle de nada. Então, é a gente olhar, e tá aí, o que é que eu consigo, o que é que eu não consigo fazer, né? Que caminhos de soluções eu posso ter? E aí, quando eu olho para a IA como uma aliada, e não apenas como alguém que vai destruir meu mundo atual, aí eu começo a abrir a minha mente, a abrir as lentes, né, de possibilidades de soluções. De novo, é assustador porque não é estruturado, não está pronto. Mas a gente precisa dar esse dar esse passo para trás e dizer assim, bom, eu não sei, mas eu também não preciso me assustar. Porque o tamanho do problema é do jeito, é a gente quem dá esse tamanho. É a gente quem diz, tem um problema, eu sei que tem, mas eu não preciso focar nele. E aí, quando eu foco nos caminhos de solução, esse problema começa a diminuir. Isso é muito importante o que você está dizendo. Porque a gente começa a focar no agora, né? Quando a gente foca muito no ontem, a gente, mas antigamente era melhor, a competência era Excel, não precisava disso tudo e tal. Ou se você se joga na manhã dizendo, meu Deus, não vai ter emprego mais pra gente, você perde a oportunidade de experimentar o hoje. Cara, eu fiz alguns testes com inteligência artificial. Vamos falar da parte maravilhosa. Tô para entrar numa reunião difícil com uma pessoa que tem um temperamento difícil. Eu descrevo aquela pessoa lá no chat GPT, descrevo qual é o problema que a gente vai tratar e peço sugestão de como eu poderia tratar. E as sugestões que saem são maravilhosas. É fantástico. São maravilhosas. Eu já uso o chat GPT há 2 anos. Perguntei para ele, depois de todas as interações, o que você percebe sobre mim que talvez eu ainda não tenha percebido? Ele faz um diagnóstico belíssimo, sabe? Sobre as competências que você tem, que você não percebe, quais os caminhos que você pode explorar mais. Então tem tanta coisa que a gente pode tirar dali. E assim, muitas vezes quando a gente traz esse lado negativo da velocidade, do medo, da ansiedade que tudo isso está causando, é para ver se aquela pessoa que não experimentou ainda se mexe. Não para ser o doutor da IA, mas para pelo menos instalar o aplicativo e começar a experimentar. Perfeito. Porque como Marta Gabriel fala, a gente assim, não vai perder o emprego para IA, mas vai perder para alguém que usa IA. Então, que pelo menos a gente experimente para estar preparado para esse universo. Sim. Porque tem muita coisa boa dentro dessa velocidade e dessa ansiedade que a gente está vivendo. E aí tem uma figura importante dentro desse furacão que a gente está vislumbrando entrar, que é a instituição ABRH. A ABRH é um hub que traz as empresas para dialogar esses assuntos e trocar experiências do que está dando certo aqui, o que está dando certo acolá, das novas práticas de gestão que estão surgindo nesse novo mundo que a revolução da inteligência artificial está trazendo, com esse novo ser humano mais fragilizado, mais acelerado, precisando de mais ajuda.
Então, como é que a BRH Paraíba tem se colocado nessa missão e também como é que a BRH Brasil tem se colocado como solução para esses debates ricos que a gente está trazendo hoje aqui? Então, é um pouco do que você já trouxe, né? Assim, nós precisamos. Este é o momento que a gente precisa estar juntos. Esse é o momento em que a gente precisa se conectar, que a gente precisa trocar ideias, porque quanto mais a gente fizer isso, mais atualizado a gente vai estar. E é nessa troca realmente que a gente aprende, né? Então, assim, não volta à questão sistêmica, né? Do que nós falamos, né? Já desde o início, né? Da nossa conversa aqui. É hora realmente, né, que é uma troca com alguém que já vivenciou alguma coisa, com alguém que está aplicando alguma coisa nova. Isso também nos ajuda e acelera o nosso processo. E quando a gente faz isso, e esse é um dos nossos propósitos, né, melhorar a gestão de pessoas, no nosso caso que estamos aqui na Paraíba, né, e elevar esse nível, isso perpassa também, né, favorecer essa criação de laços, né, entre as pessoas e entre as empresas, as organizações, as lideranças, justamente para que a gente possa responder melhor a todos esses desafios que a gente, né, já colocou aqui. Então, a Patrícia vai falar ali um pouquinho mais, né? Nós temos aí diversas práticas, né, que nós trazemos, diversas programações extremamente vinculadas a toda essa atualidade também do que nós já trouxemos aqui, para que juntos, né, nós possamos vivenciar e aprender e aproveitar, como você bem disse, né, tudo que esse momento traz relacionado às práticas de gestão de pessoas. A ABRH Brasil, né, Associação Brasileira de Recursos Humanos, ela já existe no nosso país há 60 anos. Gente, é um tempo muito significativo. Já vivenciamos ao longo desses 60 anos muitos movimentos de mudanças. Sim. Cada um mais desafiador que o outro. Então, a começar da Brasil, né, porque a gente funciona como seccionais espalhada pelo Brasil, mas todas elas são separadas, vamos dizer assim, por CNPJs, mas vinculadas pela missão, com estatutos muito bem claros, para que todas caminhem em prol de um mesmo objetivo. E a própria BRH Brasil é um reflexo dessas mudanças na área de gestão de pessoas, porque quando nós começamos há 60 anos, nós éramos departamento pessoal, né? Então, tanto é que hoje, o próprio nome RH, né, Recursos Humanos, ele é pouco utilizado, porque hoje ele está mais abrangente. Hoje é gestão de pessoas, e não é uma responsabilidade só do setor RH, cultura e talento, gente e gestão, seja lá como você chamar o setor de pessoal ou o setor que vai cuidar das pessoas na organização. Então, hoje ampliou. Então, a própria BRH, ela está nesse movimento de mudança em todas as suas seccionais, respeitando a realidade de cada uma, porque cada uma vai estar num ritmo diferente. A BRH Rio Grande do Sul está de um jeito, São Paulo está de outro, a Paraíba está de outro. Então, a gente, nesse guarda-chuva, né, de movimento de mudança, uma das atuações que sempre foi muito forte é a parte de desenvolvimento que a Eliane falou, de promover esse desenvolvimento. Mas a gente está trazendo uma outra coisa, que é com o Instituto da BRH, que a gente vai estar retomando essas atividades, que é a parte de pesquisa, a parte de dados, porque a gente entende que se a gente não tem informações, que se a gente não tem dados, se a gente não mensura, a gente começa a ter mais dificuldade de avançar para um caminho de soluções, né? Porque a gente precisa saber onde a gente está, a gente precisa saber onde a gente quer ir e a gente precisa saber como está esse meio de campo aí. E um dos caminhos a nível nacional que a ABRH Brasil está tendo é exatamente com a criação do Instituto, né? Na verdade, a gente já tinha esse Instituto, ele estava sem atividades, reativamos e a gente... Para 2026, eu acho que a gente vai ter muitas novidades pelo Brasil afora, de pesquisa, de dados, de informações que possam auxiliar as organizações, sejam através dos profissionais de RH, mas também dos seus gestores, de um modo geral, a como caminhar, a como melhorar, né, seu jeito de gerir pessoas e isso tudo gerar os melhores resultados para ela, porque, lógico, o objetivo final é esse, é que todo mundo ganhe. As organizações gerem seus melhores resultados, mas gerem seus melhores resultados com essas pessoas também estando bem, satisfeitas, engajadas nas suas organizações. Então, e a gente aqui na Paraíba estamos buscando fazer um papel bacana, né, Eliane? Para que realmente... Buscando não, tá fazendo. Pronto, eu afirmo aqui. Então, o que acontece em São Paulo, no mundo, a gente traz para cá, tá? Traz pra cá a gente não perde tempo, faz não. com o mesmo nível ou melhor, porque pessoas competentes
como vocês, como todos os outros voluntários que fazem parte, e todos aqueles que já passaram, né? Sim. Durante esse período todo, Sim. colocando a sua contribuição, fazem com que a BRH seja uma das instituições mais importantes da Paraíba no fomento da gestão das pessoas e do cuidado desses temas tão valiosos para a gente, né? Então isso não é uma contribuição apenas para a empresa, é para a sociedade. Então é uma causa, é um propósito que realmente só pessoas apaixonadas e competentes como vocês Obrigada. precisam estar à frente tocando. Obrigada. O papo tá bom, mas a gente precisa encerrar. Ah, Vamos continuar esse papo no grupo VIP, Aí sim. Alexandro Carreiro. Chama a turma. Pessoal, QR Code agora aparecendo na tela. Participe do nosso grupo VIP. Só tem coisa boa lá, né, Felipe? Só tem coisa boa. Tem debate, né? Tem os presentes, né? Que a gente fala Isso, a os cada e-books. semana, né? Os e-books, Os vídeos. os vídeos, as contribuições dos nossos convidados. Então a gente sempre coloca lá no grupo. E lá onde também você vai nos encontrar os nossos convidados que já participaram aqui no programa, né? E é um ambiente de fato de conversa, de debate, de troca de experiência, né? Eu lembro o presente da semana passada, né? Foi colocado lá no grupo e já houve uma interação, rapaz. Não acredito que esse negócio faz isso, não. Eu já estou utilizando aqui na minha empresa e realmente o grupo VIP ele serve para isso, né? Então, aproveita essa oportunidade, né? Já entra no nosso grupo, não perde tempo e também traz novas pessoas, né, para esse grupo. Também é lá onde a gente faz a divulgação em primeira mão do link, né, do YouTube, quando o vídeo daqui do programa é publicado. Então, em primeira mão, você já tem acesso a esse conteúdo. Só coisa boa. Só coisa boa. Coisa boa. Então fica aqui o nosso obrigado a você que está sempre aqui conosco. Ao longo dos 3 blocos foram aparecendo os QR Codes, então se conecte com a gente, com a Eliane, com o Patrício, com o Alex, com o Felipe, com a BRH, com o Grupo VIP, porque essa conexão é onde vem a solução. A gente fala de negócios, mas a solução Sim. vem do debate e da aplicação. Então, fique com Deus, que a gente possa se encontrar em breve no próximo Negócios e Soluções.